Boa tarde, Brasília. Eu sou Grace Maia, falo aqui da capital do Brasil e a gente está em época de eleição e eu estou fazendo uma série de entrevistas com as novas lideranças da cidade. Eu estou aqui com Rafael Seba, candidato pelo PSOL a deputado distrital. Obrigada por aceitar Obrigado. o convite. Tudo bem, Grace? Tudo bom. Bom, o Rafael ele está se candidatando a deputado distrital e a gente vai conversar um pouquinho sobre as propostas de campanha. Rafael, a primeira coisa que eu pergunto a todos os candidatos é: você é muito novo, você vem nesse momento que a gente está com essa desesperança do que a gente tem visto na política. Eu acho que é uma coisa generalizada até no planeta, porque a questão da comunicação mais viável também faz a gente ver mais coisas, Sim. né? Por que entrar na política assim, com essa idade? Assim, qual é a sua motivação principal assim como pessoa? Bom, eu acho que primeiro eu acho que a política ela é cotidiana, né? Qualquer gesto é político, inclusive a não participação. No caso, a não participação é um gesto de manutenção das coisas tal qual elas são, né? Se você não participa, você não modifica. Mas o engajamento mais direto, mais ativista com a política começou muito cedo para mim, de forma muito natural, assim, né? Não começou com um processo de ser candidato, de ser um político formal institucional. Na verdade, desde pequeno eu sempre gostei muito de política, sempre acompanhei, li, via o noticiário. E aí no ensino médio, no meu primeiro ano ainda, com uns 15, 16 anos, eu fui para um protesto pela primeira vez, era um protesto contra o aumento do salário dos parlamentares. Na época eles estavam propondo um reajuste de 90%. E aí a gente, isso engaja muito, sobretudo pessoas mais jovens e tudo. E aí participei e tal, e já saí de lá muito animado, assim, com a ideia de participar, de construir a política, de ter uma atividade para a transformação do país e de tudo. Então eu saí de lá animado, fui para a escola, comecei a falar com os amigos, com as amigas, para pensar em montar um grêmio estudantil. O grêmio estudantil muitas vezes ele é montado com estímulo de entidades maiores, ou partidos, ou a UBS e tal, o que eu não considero que seja um problema, mas no nosso caso não foi assim, foi algo bem próprio mesmo da turma da escola, não conhecíamos nada disso, fomos pesquisando na internet, vendo como é que funcionava. Isso foi ali em 2006. Nessa época a novela Malhação tinha até um grêmio estudantil, então isso ajudava também a gente a pensar e tudo. E aí descobrimos isso, né? Pela internet, que existia essa entidade que podia ser montada de representação estudantil, que era diferente de um representante de turma, que é como se fosse um porta-voz da escola junto aos estudantes. A escola tem alguma coisa, chama ele ali para repassar, para ajudar. É, na verdade, uma representação dos estudantes frente à escola. E comecei minha caminhada política aí, bem novo mesmo, assim. E nesse período fizemos muitas coisas. Teve uma atividade muito legal que a gente fez, que era com relação ao lixo, que estava tendo uma produção muito grande de lixo na escola. A gente tinha amizade com a turma da limpeza e tal, eles conversaram com a gente: deixa tudo emporcalhado, deixa tudo sujo e tal. A gente passou uma semana, os estudantes e as estudantes do Grêmio recolhendo lixo durante o intervalo. Então a turma da limpeza não trabalhou durante o intervalo essa semana, o que já era algo pedagógico, assim. As pessoas, só de ser um outro estudante ali, ela já refletia. A gente, mas você está refletindo de não deixar sujo pra gente, porque você não deixa sujo para outras pessoas e tudo, né? E aí na sexta-feira a gente pegou todo o lixo da quinta do dia anterior e no início do intervalo deixamos exposto no pátio, para as pessoas verem o tanto de lixo que era. E aí eu digo isso, apesar de ser muito antigo, porque isso molda toda a minha caminhada política, que é assim, que é uma perspectiva de fazer a política através de intervenções criativas, não convencionais, a forma... Uma instalação, né? Exatamente. E a estética, ela traz um conteúdo, né? A forma, ela significa. Não adianta a gente falar que vai trazer novas ideias atuando tal qual os velhos grupos atuam. Então, depois entrei na Universidade de Brasília, no curso de Ciências Sociais, acabei me formando em Sociologia, passei um tempo na Engenharia Ambiental também, mas minha graduação foi em Sociologia. E lá segui essa pegada do movimento estudantil. Primeiro centro acadêmico, coordenador do CA de Sociologia, depois diretório central de estudantes, fui do DCE. Só que tinha muito esse incômodo com a institucionalidade mesmo do movimento estudantil. Então, assim, o próprio linguajar das pessoas é um linguajar
fechado, não conecta, não faz síntese com as pessoas, não encanta, não dá vontade de se envolver, né? Então, criar essa coisa elitista para se sustentar, né? É verdade, é excludente, né? Agressivo muitas vezes. Então, um grupo de amigas acabou optando por construir coletivos políticos paralelos às entidades, ainda reconhecendo a importância das entidades, nunca deixei de votar, de participar de chapa, mas tendo como foco principal a construção para além desses espaços mais rígidos. Assim. Então, montamos um coletivo na época chamado Roda Moinho, era um coletivo que fazia política através da arte e da cultura, fazia muita intervenção urbana, Estêncil, Lambe, Cineclube. Nessa época a gente fez a retrospectiva Glauber Rocha, que você que é cineasta. Ah, genial. A gente passou todos os longas do Glauber em paralelo na UNB. Excelente. E no Sol Nascente. E foi um desafio, assim, quando a gente falou de passar no Sol Nascente, que a galera fala, mas é uma estética diferente, não é estética hollywoodiana, a galera não vai ter interesse e tal. Justamente o que eles precisam. Pois é justamente para falar, olha, a gente pode fazer um cinema que tenha a nossa cara, que tenha a nossa veia, que fale da nossa realidade. Só que de fato você chega para passar um Glauber assim do nada na maior parte dos espaços aí não é Sol Nascente não, é na própria UNB, assim, as parte das pessoas vão dormir, vão se cansar, porque é outro ritmo, é outra pegada. Então a gente fez um processo de debate sobre a obra do Glauber, sobre o cinema novo, sobre o que significava aquele movimento. Trouxemos a Paloma Rocha, trouxemos figuras para participar dos debates e com oficinas de audiovisual, tanto na UNB quanto no Sol Nascente, para mergulhar a turma nesse processo político, de fato, e só depois a gente vinha com os filmes. Então, foi um processo bem bonito, assim, em parceria com a Fundação Darcy Ribeiro, e foi um sucesso, sabe? Foi muito bacana. Fizemos em parceria lá no Sol Nascente com o Ponto de Cultura Avesso, que era um ponto de cultura que existia à época, do Máximo Mansur. A Dirley também, Queiroz, participou das atividades, então foi bem interessante. Sim, uma figura da nossa geração, né? Mas um ícone, assim, né? É um orgulho, eu acho, né? Olha, ele tá bem famoso, assim, eu acho que ele tá conquistando um espaço que é também essa luta, né, das pessoas da periferia tendo acesso à informação e fazendo a própria arte. Né? Exatamente, é muito simbólico, né? Que assim, o maior nome do cinema desse cinema brasileiro seja um cara da Ceilândia, que é uma área que não tem um aparelho de cinemas, que não é uma área que tem estímulos para isso, né? Então é legal assim que isso ocorre. Carreira assim, que vai por aí também nessa questão política e o cinema e a arte. Glauber Rocha, que é um grande mestre nosso, hoje com a questão das mídias e com essa questão do audiovisual ser tão forte, é uma forma muito importante de chegar e trazer isso para as pessoas que não têm esse acesso como a gente tem, classe média, que tem um tipo de acesso diferente, né, à arte. Eles acabam sendo, tipo, o mais baixo do stream que chega, né? Que é o mais barato e o de povão, assim, né? Mas ao mesmo tempo a galera que está produzindo, né? A questão da mídia, quando ela vai para os dois lados, né? Sim, E é muito curioso, porque ao mesmo tempo que tem pouco estímulo, assim, a galera que está produzindo cada vez mais, assim, né? Claro, internet. a arte de periferia é uma arte muito forte, que é um movimento muito forte hoje e eu acho que é uma das formas realmente de empoderamento, né, da classe, porque através da arte você cria um tipo de diálogo que não é tão forçado, linear. Exatamente. É sempre uma direção, né, de opostos, quer dizer, direita, esquerda. Sim. A arte, ela permite ter um diálogo e encontrar coisas comuns ao que é humano, né? Permite um desapego, né? Isso. Falando em arte, você tem um projeto com o setor comercial sul de revitalização. Tem. Bom, quem é de Brasília, que eu sou, realmente o setor comercial ele tem um estigma social, assim, um certo preconceito, né? De ser um lugar violento e ao mesmo tempo usado por, não sei, a gente tem uma questão de violência com a prostituição, com um lugar que é cheio de gente, a gente em Brasília não está muito acostumado com isso. E realmente eu tenho visto nos últimos anos muitos projetos bem legais no setor comercial.
Qual o seu envolvimento com essa parte de cultural no setor comercial? Esse envolvimento ele foi um pouco consequência desse período inicial que eu estava falando, desses trabalhos, tivemos um trabalho com a biblioteca comunitária da Estrutural também, outros movimentos sempre ligados à cidade, né, a ocupar a cidade, a estar no espaço público. E aí em 2016, um amigo me procurou comentando que trabalhava no setor comercial sul, que a noite lá era muito parado e que ele achava que, como eu já tinha esse movimento cultural, como eu já sabia que eu movimentava essas coisas, se eu animava de construir com ele um samba lá no setor comercial. E à primeira vista eu nunca tinha pensado nisso, assim, até porque o setor não é um local que eu frequentava muito, assim, às vezes transitava, passava por lá e tal, mas super adorei a ideia, assim, né? E aí mas no primeiro, logo de cara, uma preocupação que eu tive e que ele também já tinha, mas com menos engajamento, foi a questão das pessoas que estavam no setor. E quando eu digo as pessoas, não estou falando das milhares de pessoas que transitam por lá, ou dos funcionários de banco, mas sobretudo a comunidade noturna do setor, que são as pessoas em vulnerabilidade. Você citou as prostitutas, as travestis, pessoas em situação de rua, que são pessoas muitas vezes invisibilizadas ou tratadas como problema, né? Como se o problema fosse a existência desses indivíduos, né? E o problema não é individual, na verdade, né? São questões sociais que estão colocadas, né? Quando a gente fala da prostituição, isso é um problema na medida em que significa violência e enfim, subordinação de mulheres, né? Mas não é pela condição em si dessas mulheres. É um estigma de um lugar onde você não tem ideia muito bem do que é, na verdade. Exatamente. Você só ouve falar. Então, assim, desde o princípio, o propósito não era erradicar pessoas, né? Que isso é bom dizer, que é o processo de gentrificação. Então, a gente começou a pensar, como é que a gente vai fazer para chegar no setor de uma forma saudável, sobretudo para essas pessoas? E aí a gente teve a ideia de fazer alguns vídeos com essas pessoas à noite, perguntando o que elas achavam de uma movimentação maior no setor. O setor, nessa época, tinha uma média de 8 homicídios por ano, uma região pequena ali embaixo do Pátio Brasil. Eram justamente essas pessoas que estavam morrendo. E aí era um consenso, assim, né, de que um movimento noturno, maior participação de pessoas à noite no setor, ajudava a deixar um ambiente melhor para todo mundo, inclusive em termos de segurança, porque um terreno baldio ele sempre vai estar mais vulnerável do que um terreno ocupado. E a melhor forma de dar movimento é com arte e cultura, né? Então aí sim a gente partiu para o samba, depois de ter essas conversas. Todo o evento que a gente fazia, a gente procurava deixar algum legado para o setor comercial sul. Então esse primeiro a gente fez um varal social para qualquer pessoa pudesse deixar roupa ou retirar uma roupa feita de pallet. O grafite do Pombe, que é o grafiteiro aqui do DF também, está morando em São Paulo agora. A gente grafitou Cartola, né, já que era um samba. E aí foi, para nossa surpresa, o samba deu muito certo, porque foi num beco do setor, a gente não sabia se as pessoas iam comprar a ideia, se iam chegar, e deu umas 300 pessoas, assim, que foi bem mais do que a gente imaginava. A gente achava que ia ser uma coisa para os amigos, para as amigas, assim, 40 pessoas, 50. É que Brasília tem sede de lugares. Exatamente, Mas é isso, 300 pessoas rompendo esse estereótipo do setor, era literalmente num beco, não era numa praça do setor, você entrava debaixo de um buraco lá. Que é o primeiro beco, que a gente batizou não por ser o primeiro em ordem, é o segundo de baixo para cima, mas por ser o primeiro ocupado, né? O primeiro beco da cultura do setor. E aí esse samba deu uma visibilidade para a gente, repercutiu um pouco na imprensa, inclusive, né? E a partir daí a gente começou a receber contatos de outras pessoas querendo movimentar, a gente continuou atuando. Até que fomos procurados pelo Sistema Criolina, pelos meninos do Criolina, o Barato, Pezão, o Ops. Eles, não, a gente já estava querendo fazer um evento aqui no setor comercial sul há um tempo, a gente não conseguia, a despachante falou que não conseguia o alvará, e a gente queria ver se eles ajudavam a gente a fazer esse processo, porque vocês já têm uma relação com a comunidade. Algo que a gente prezou desde o começo foi uma boa relação com todo mundo. Eu falei dessas populações vulneráveis, mas a gente ia condomínio por condomínio, entregava cartinha, conversava com o condômino, se tinha algum problema. Quebrou um vidro de um prédio, a gente bancava o conserto logo no dia seguinte. Então a gente começou a ganhar confiança aos poucos da comunidade, que é fundamental para a sustentabilidade do projeto. Aí quando o Criolina chegou para fazer isso, a gente falou, não, a gente topa, mas a gente queria entrar de parceiro mesmo do projeto. A gente não quer só prestar um serviço, a gente quer produzir junto.
E eles foram muito abertos, assim, abriram, e a partir daí a gente começou a ter nessa atividade a possibilidade não só de construir uma outra cidade, mas também de ter uma perspectiva de geração de renda e de trabalho para nós mesmos, né? Que é uma das características da economia criativa, né? Ela não só permite fruição, como ela desenvolve economicamente também as regiões. Então, nesse momento, daqui a pouco eu vou falar um pouco do meu processo de estar no governo, né? Sim. Mas já não estava nem um pouco feliz, já estava em processo de ruptura. Largo esse trabalho e começo a me dedicar de forma cada vez mais intensiva na produção cultural, que é a minha profissão. Até hoje, sempre ligado ao setor, à transformação do setor, e aí tem eventos que têm um caráter mais de econômico, de trabalho mesmo, mas outras atividades que são eminentemente ativistas, assim, yoga com população de rua, a gente fez, né, almoço, atividades diversas colocadas ali para, enfim, para que esse crescimento ele seja compartilhado, né, ele não seja concentrado, mas gere de fato melhorias para a região como um todo. Ah, excelente. Bom, você deu uma pincelada aí, você foi do PSB e eu vi esse vídeo da internet e eu achei bem legal, porque às vezes a gente não sabe muito bem como é que as pessoas estão transitando, né, questões ideológicas, que eu acho que o ser humano ele vai crescendo, vai aprendendo e é legal mudar de opinião e se reposicionar, né? Eu acho que quando a pessoa está verdadeira, ela vai mudar de opinião, ela vai se reposicionar. Mas isso sempre cria assim, muito debate, né? O que aconteceu, na verdade? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua saída do PSB. Tá bem, eu vou falar. Posso falar um pouco antes da minha entrada no PSB, de como é que foi isso? Tá. Então, retomando aquela história do movimento estudantil, DCE e tudo, coletivos artísticos, questionamento, veio ali uma série de mobilizações grandes nacionais. Você teve em 2012 um processo do Código Florestal, que a gente se engajou de forma muito ativa. Depois, em 2013, aquele movimento gigante, que a gente teve uma participação grande também. O próprio debate da Copa do Mundo. E tudo isso gerou, num grupo que estava participando desse processo, obrigado, o desejo de maior participação, né, de maior engajamento. E acabamos decidindo por ir para a disputa eleitoral mesmo. Eu era bem novo na época, eu tinha 23 anos e fui candidato em 2014. Nossa. Então eu tive uma primeira candidatura. Escolhemos o PSB por dois fatores, assim. Um primeiro porque é um partido que não tinha uma prática de ingerência na militância, então, apesar de a gente estar partindo para a perspectiva partidária, a gente valorizava muito o respeito à autonomia dos processos, então os movimentos que a gente construía, a gente procurava deixar eles o mais aberto possível do ponto de vista da construção genuína daquele movimento, não tinha constrangimento com relação à minha atuação. Na época, o senador do PSB pelo Distrito Federal estava numa posição do Código Florestal, por exemplo, diferente da do movimento, estava numa posição de mediação entre os ruralistas e os ambientalistas. A gente estava com um lado explícito em defesa das florestas. E um outro fator é pela teoria própria do partido mesmo, assim, que era um partido que parte do princípio de uma esquerda democrática, né? Então, de avanços do ponto de vista da conquista social a partir da via democrática não violenta. Tem várias figuras aí de referência para a gente que vem do partido, Arraes, outras. Aí me filiei ao PSB, disputo a eleição em 2014, eleição pouco acreditada, assim, né? Ninguém dava muita bola, porque com pouco recurso, candidato muito novo, mas o resultado foi bom, tivemos quase 4.000 votos, 3.903 votos. E isso ajuda a fazer com que eu, enquanto figura política, me torne mais conhecido na cidade e no meio político, né? Muito jovem. Então. Isso, por conta da idade e tudo. E aí, então, o partido que eu estava, o PSB, que foi que a gente escolheu para disputar a eleição, ganha o governo do Distrito Federal. A gente participou desse processo de construção do programa de governo, que a gente acreditava bastante. E, naturalmente, eu acabo tendo uma participação com todo esse processo do governo do Distrito Federal, desde o princípio, na transição ainda, antes do novo governador assumir. Logo que ele assume, então, eu recebo o convite para estar ocupando um cargo na Secretaria de Relações Institucionais e Sociais, que vira depois Casa Civil, que era relacionado à participação social. É uma área que me movia muito, né? Como eu falei disso várias vezes, da possibilidade das pessoas decidirem as coisas. Depois esse cargo se converte em assessor especial da Casa Civil, mas ainda com essa função de coordenar a participação social. Tem essa mudança de nome para uma mudança de estrutura geral, coordenação
se tornou uma função diferente no governo daquela que eu vinha ocupando. E aí eu procuro nesse período do governo normalizar os instrumentos de participação que já estavam previstos, assim, conselhos, conferências, o próprio orçamento participativo, que é uma possibilidade, que são instrumentos que têm níveis variados de eficácia, tem o Conselho de Segurança, o Conselho de Saúde, mas que, via de regra, tem falhas grandes, né? Uma das falhas é a não devolutiva, então, ainda que ele faça a escuta do que a sociedade quer, você não tem garantia de que essa escuta ela vai ser implementada, ou caso não implementada, que vai ter uma justificativa para a sua não implementação. Então, quando eu chamo de devolutiva, é isso, é não só escutar, mas ter o retorno, que é o mais fundamental, na verdade. E mesmo esses espaços, eles tinham uma dificuldade de representação. Então, quando você pega o Conselho de Segurança, por exemplo, são conselhos legítimos, mas a maior parte da população ainda não participa dos conselhos. Então, você nem sabe que existe. Exatamente. Então, você tem membros da sociedade civil, de fato, mas ainda são parcelas pequenas da sociedade civil que acabam hegemonizando esses espaços. E aí, a gente procurava fazer isso. Primeiro, aumentar os espaços de participação direta e não representativa. Um conselho é um espaço representativo, ainda que mais aberto do que a institucionalidade. O que é a participação direta? É um que qualquer pessoa pode ir lá e votar independente de qualquer coisa, uma conferência. A gente tem tecnologia para isso? Perfeito. Tecnologia, a gente tem um estado analógico, né? Ainda, totalmente. Que na verdade a democracia ela começa aí com pouca gente tentando votar o máximo direto possível. A gente tem um aumento desproporcional de toda a população do mundo. Mas hoje a gente tem a tecnologia que pode resolver esse problema de novo, né? De a gente voltar a votar, não todo tipo de lei, óbvio, existem assembleias constituintes, existem outras coisas em outros níveis, mas existem formas de fazer plebiscitos hoje de forma válida. É evidente, inclusive de avaliar os nossos governantes, né? A gente ver se eles estão... Review. Exatamente. Então, e a gente não, de fato não usa. Tem um argumento da exclusão digital e ele é real, mas a resposta para isso não pode ser naturalizar que as pessoas estejam digitalmente excluídas, porque isso já é uma violação democrática. Hoje as pessoas têm acesso a um celular e você tem um review, se você vê que funciona para restaurante, tudo bem que é horrível pensar que seria a mesma coisa, mas na verdade funciona muito bem em termos de eu conseguir como cidadão acessar diretamente e que minha opinião seja... Que incomode, né? Exatamente. E que tem um poder de fato, né? Uhum. Mas é isso. Aí no governo eu procurei normalizar essas coisas, né? Enfim, tivemos dificuldades de operação, até porque cada conselho tem uma legislação própria, você tem também os chefes de cada pasta, né? Então você tem uma articulação política grande para você conseguir consolidar isso. A gente fez uma estruturação muito interessante, pensamos na questão dos conselhos regionais também. Está previsto na lei orgânica do DF, que tem a capacidade, inclusive, de acompanhar a administração regional. Mas as coisas muitas vezes não andavam e muitas vezes também por falta de uma autoridade política maior, né? Uma coisa é você ser um assessor especial, um coordenador, outra coisa é você ser uma pessoa que tem, de fato, o assento, né? Ser um secretário ou mesmo um governador, que é o mais fundamental, que é quem foi eleito para fazer isso. Então, tinha uma dificuldade muito grande para gerir esses processos. Via a prática do governo se balizar muito mais por outros debates, não tão políticos no sentido bom da política, né? Mas debates menores com relação ao interesse do Distrito Federal. E aí comecei a me frustrar muito, assim, sabe? Me desanimar muito com a institucionalidade e sentir que eu poderia estar contribuindo mais com o Distrito Federal. Paralelo a isso, passei por muitas discordâncias políticas mais profundas com o PSB. Tive muita discordância com o partido em âmbito nacional, quando assumi o ministério no governo Temer. Antes disso, eu rompi um pouco antes disso, mas quando já dava esse giro, né, de aproximação dos grupos que representam o que há de pior no país. Em nível de Distrito Federal, muitos dos enfrentamentos que a gente defendeu durante a campanha eleitoral, que a gente botou no nosso programa de governo, foram deixados de lado. Isso foi muito simbólico para mim na questão da mobilidade, que eu acho que é um dos principais embates que a gente tem que fazer. A gente tem uma máfia instituída no Distrito Federal e eu acho que não tem problema usar esse termo, porque são grupos criminosos de fato. E esse governo pega uma tarifa
que era de no máximo R$3, leva até no máximo R$5, então coloca um ônus no bolso de toda a população do Distrito Federal, de quem usa o transporte público e de quem não usa mais contrata. Então, o empresariado ele arca com esse ônus também, o empresariado em geral, pequenos comerciantes e tudo. Todo mundo. E esse dinheiro a gente não sabe para onde está indo, porque essas planilhas não são abertas, né? A gente não tem dados abertos com relação à mobilidade no Distrito Federal. O que a gente sabe é que esses caras estão ganhando muito dinheiro. São terceirizadas que fazem um serviço que seria um serviço do Estado. E exatamente. Mas funcionam como privadas no momento de dar satisfação da grana. Exatamente. A accountability não existe, né? Você está totalmente fechado. E aí você falou da tecnologia, tem uma proposta muito legal do Chico Alencar do Rio de Janeiro, um projeto de lei federal, que é que essas empresas que prestam serviço de transporte em qualquer unidade estejam vinculadas a um aplicativo público de transparência, de acompanhamento de rota, de horário. Hoje em dia é fácil fazer isso com GPS, né? Não precisa nem do aparelho de GPS, só pegar o celular do motorista e instalar o aplicativo. Mas mais do que isso, que a margem de lucro dessas empresas seja vinculada à avaliação do usuário a partir do aplicativo. Então, hoje a gente tem uma margem de lucro fixa, né? Serviço bom, serviço ruim, tanto faz. A margem de lucro formal, sem contar o extra, que a gente não sabe. Então, essa proposição ela diz que se o serviço é muito mal avaliado, essa empresa tem um lucro baixo ou um não lucro. E se essa empresa é muito bem avaliada, ela tem um lucro maior. Então, é uma forma de você, de fato, empoderar as pessoas financeiramente, do ponto de vista do interesse econômico, a dizer o valor que tem aquele serviço. Assim. Isso já faz uma mudança tremenda para um processo em que a empresa não está nem aí para o bem-estar do usuário. Né? Claro, porque eles não têm competição entre eles, então você não tem um sistema de qualidade que interesse, né, a eles. Porque o que acontece quando o mercado é que uma empresa compete com a outra. Isso. Mas nesse caso, realmente, é uma concessão. Não tem uma forma de avaliar e quem usa é que deveria avaliar. Exatamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, a mobilidade não dá para ser totalmente a nível de mercado, porque tem regiões que, primeiro, o transporte é um direito, né? Então todo mundo tem que ter essa... E Fercal, por exemplo, uma região longe, com pouca população, para você viabilizar isso do ponto de vista econômico, fica caro fazer esse transporte. População de baixa renda, o mercado não resolve. Então tem que ter um acompanhamento estatal, mas esse aplicativo é uma forma de pegar isso que o mercado tem de bom, que é o empoderamento das pessoas, para botar direto no processo. Aí, tudo isso vem acontecendo, o MPL, o Movimento Facilite, faz uma manifestação contra esse aumento. Como o governo já tinha tido um problema de repressão violenta nas manifestações dos professores antes, eu decido ir a essa manifestação, né, como uma forma de acompanhar e ver mesmo o que ia acontecer e procurar coibir violações democráticas de direito. O que eu assisto é uma violação. Nessa época, como governo. Isso. E o que eu vejo é de fato violação democrática, na verdade, assim, é um processo de repressão injustificável, né? Não faz sentido você bater nas pessoas porque elas estão indo para a rua protestar, não faz sentido você tacar gás de pimentas, não faz sentido isso ser operação padrão de dispersão de pessoas. E aí quando começa esse processo eu não me sinto no direito de correr como as outras pessoas, né? E aí eu fico, tomo pancada, vou detido, mesmo sendo membro do governo. Se depois na justificativa deles é que eu teria feito alguma coisa, né? Que eu teria tacado alguma pedra e tudo, mas como eu era parte do governo, o governo exige qualquer tipo de depoimento nesse sentido, qualquer tipo de filmagem nesse sentido, porque as operações são todas filmadas. E, evidentemente não aparece nada, no final sequer tem um registro dessa minha detenção, os caras sequer registram a autuação, porque foi manifestadamente ilegal. E aí, pronto, para mim fica muito nítido, assim, eu cobro do governo que se tenha uma posição não com relação ao meu caso, mas com relação a esse processo de repressão injusta da... De alguma forma você ainda é privilegiado. Exatamente. Situação. Exatamente. Mas não era nem por mim, era dizer assim, olha, e os outros, né? Comigo tudo bem, não está tendo nem registro para mim, pegar minha ficha tá limpa porque foi injusto, foi errado. Mas mais do que isso, tinha que ver quem deu o comando da ação para responsabilizar e ver o que aconteceu com as outras pessoas que sofreram isso, professores, estudantes, pessoas que estavam ali exercendo o seu direito democrático. Evidentemente não acontece nada. A gente já tinha tido um secretário que se afastou do governo de segurança, que é o professor Arthur Trindade, que se relaciona com isso, né? Com esse sentimento de que é preciso fazer um enfrentamento a esse tipo de ingerência, de violência das forças no Distrito Federal.
Pronto, para mim é quando eu tenho para mim a certeza de que não é esse papel histórico que eu quero cumprir, sabe? Que isso era muito diferente de tudo que eu vinha construindo até então e tomo uma decisão difícil de romper, difícil porque eu estava em um bom cargo, difícil porque eu era o único membro jovem, tirando o secretário de juventude, no diretório nacional do partido. Então eu estava numa situação de muito conforto político, vamos dizer assim, se eu fosse pensar só no meu próprio processo e em médio prazo, mas não estava convicto daquele processo. Eu queria de novo me colocar como candidato, com o sentimento de prestar um serviço maior para o Distrito Federal, para o país, e eu não ia conseguir ir para a rua e pedir voto para as pessoas, né? Porque candidatura como a minha, ela só vai para frente quando eu consigo convencer as pessoas, não é na base do interesse, do cargo, da compra de voto. E eu não queria que fosse, né? Eu queria conseguir olhar no olho das pessoas e convencer, olha, eu penso isso, eu atuo nesse sentido, a minha prática é essa e eu vou continuar trabalhando assim. Então, para não romper com a minha história, não romper com essa coerência política, eu decido romper com o PSB. Coincide, nesse período, essa movimentação cultural do setor comercial sul, que começa com uma atividade ativista mesmo de ocupação da cidade, mas aí quando a gente começa a ter a oportunidade de ter isso também como fonte de renda, eu mergulho de cabeça, sabe? Aí eu começo a dedicar o meu dia integralmente a isso, e aí a roda começa a gerar também por outros processos que eu me sinto muito orgulhoso hoje, assim, de ter a minha vida subsidiada, bancada a partir disso, né? De um trabalho que traz um resultado positivo para a cidade como um todo. Excelente. Você tocou vários assuntos. Eu acho que um dos assuntos que é muito importante para quem é eleitor, né? É você ver a capacidade do político de se indignar e se posicionar de forma humana. Tipo, a repressão política com essa violência toda, ela é contra o Estado Democrático de Direito, né? Que é Exato. A gente não tem outro jeito de reclamar. Se vocês derem, a gente fica em casa reclamando, mas tem que ir pra rua, né? Uhum. Então, você tá tão novo, você entra na política e você ter essa capacidade de indignação e de movimento é muito importante para quem tá de fora saber que ser capaz de sentir, né? Porque eu acho que chega uma hora que parece que as pessoas param de sentir essa indignação e se resignam, né? Pode acontecer depois de muitos anos, assim, mas é muito importante ver as novas lideranças com essa indignação e com essa capacidade de movimentação, assim. Eu acho muito bom, assim, que você tenha essa consciência de, bom, eu não estou satisfeita aqui, eu não vou ter coragem de olhar para o meu eleitor amanhã e falar o mesmo discurso de sempre, porque eu estou vendo que isso aqui não está andando. Grace, e esse acomodar, ele é fácil de acontecer, na verdade, né? Porque você, enfim, é um ambiente que você está imerso. Né? Você está imerso ali, você... uma área de conforto. E você perde um pouco a noção quando você está dentro de um escritório, de um gabinete, né? Ar-condicionado, um monte de papel. Então, por exemplo, um processo de instalação de caixa de água numa comunidade. Você perde a noção de que são milhares de famílias que estão ali, isso vira só um processo, um papel que está ali na sua mesa, sabe? É fácil isso. Você perder isso, assim, eu acho que às vezes não é nem por maldade, assim, quando a pessoa vê ela já perdeu essa capacidade de sentir mesmo, assim, é curioso isso. Eu acho que tem que se policiar, a maturidade acontece muito, você vê as pessoas, assim, naturalmente, dá uma pausa. Abre as duas janelas aí. Maturidade. Acho que acontece isso com o ser humano em geral, né? A gente vê que assim, as pessoas vão se resignando muitas vezes, assim. Mas a questão política é uma questão de que assim, a sua resignação vai contaminar todo um processo de pessoas que estão dependendo disso, né? Da sua força, mesmo pessoal, de enfrentar um sistema que está aí há muitos anos mesmo corrompido, assim, né? Por isso que eu até começo a pergunta assim, como é que você decide ir para a política sabendo que você vai enfrentar isso, né? É um sistema que tem a questão estrutural mesmo dos votos, tudo, como é a burocracia, tudo isso, e essa resignação que existe, né, em relação a tudo que já vem acontecendo há muitos anos. É difícil ter força pessoal para isso. Isso eu acho bem legal.
Uma coisa que você falou também muito legal, Rafael, que é um tipo de campanha que é difícil de fazer hoje em dia, mas eu acho que é muito atual, por outro lado, que é a questão do direito dos animais. Uhum. É, é muito difícil quando você tem que ser político escolher onde que você vai falar mais, porque você tem a pobreza, você tem a falta de educação, violência, e aí ter bandeira a favor dos animais às vezes parece assim, tipo, ai que bobo isso, né? Mas eu acho que a gente está na evolução do planeta indo nessa direção, é um pensamento bem atual, na verdade. Qual é a sua movimentação nessa área? Bom, a questão de direitos animais é de fato difícil, né? Primeiro que animal não vota, então a gente está advogando por gente que nem fala, né? Sim. E os donos de cachorrinho às vezes não são muito ecológicos, não né? são, e às vezes há uma ideia estranha de que as próprias pessoas não estão sendo bem cuidadas, você está preocupado em fazer política para animal, como se fosse contraditório, né? E, na verdade, eu acho que é muito convergente, assim. Eu acho que uma pessoa que ela é cruel com o animal, uma pessoa que não respeita a vida de um animal, ela tende a ser mais violenta com outras pessoas também, né? Com a natureza em geral. Com a natureza como uma pessoa que se separa da natureza de uma forma assim, de uma hierarquia extremamente grotesca, assim, ela vai tender a ter esse comportamento. Exato. Né? São noções de vida, de sentido de vida, né? E eu acho que ter uma filosofia de vida baseada na não crueldade e ter uma filosofia de Estado baseada na não violência, na não crueldade contra quem quer que seja, no respeito a todas as formas de vida, é algo muito saudável para todo mundo. E os animais fazem parte desse contexto e tem que ser alvo de política pública de fato. Mas mesmo para quem considera, enfim, a partir da perspectiva humana, a gente tem argumentos muito consistentes para pensar em termos de políticas de direitos animais. A questão da alimentação, por exemplo, o veganismo, o vegetarianismo. As pessoas têm o direito de escolher qual é a dieta que elas querem seguir, seja por filosofia política, seja por questão religiosa, seja por questão de saúde, por qualquer razão que seja. E essas pessoas têm que ter o direito de serem respeitadas nessa escolha. E hoje elas não têm. Às vezes a pessoa está... receber informação. Exatamente. Eu virei vegetariana quando eu recebi informação. Olha aí. É muito comum, né? Normalmente você come carne porque sua família come carne, você começou a comer carne e você estuda no colégio militar. Eu nunca estudei nada sobre veganismo. E aí, de repente, você acessa uma informação e ela pode mudar bastante. Sequer tem opção de alimentação na escola, né? Muitas vezes você não tem opção de não comer carne. Então, é uma das propostas, assim, obrigar que todos os estabelecimentos... Igualmente, tem esse lado que eu acho que algumas pessoas questionam o que eu falei, mas a questão da preservação ecológica, tudo passa bastante pela questão política atual hoje. Claro. A gente tem uma bancada ruralista, claro. que é as grandes corporações hoje no Brasil passam por aí, né? É a história de um país, né, na verdade, assim, esses setores rurais vêm desde a época da coroa e grande parte desse processo... É uma briga feia, violenta. É isso, é a briga mais estrutural que a gente tem no país e que, enfim, tem uma perspectiva de manter um país numa pegada de só fornecer produto primário para fora, né, e ter uma elite rural local que enriquece muito com esse processo, ou ter outras perspectivas de desenvolvimento, que respeitem não só as nossas pessoas, mas nossos biomas, nossos animais. O Cerrado está sendo, enfim, destruído nesse processo. Né? Você pega a região da Chapada, é triste, você vai na estrada, já é um deserto, assim, enfim, do que foi produzido de monocultura ou do que já sobrou disso, que é nada, né? Que é uma terra seca, sem vegetação, sem bioma. Então, é uma briga difícil, assim. Para deputado distrital não entra tão profundamente, porque a gente está numa região pequena, apesar de ter também uma importante preservação do Cerrado aqui no Distrito Federal. A questão das nascentes. Das nascentes, exatamente. A saúde hídrica, inclusive, né? A gente teve um debate, um forte processo aí da crise hídrica, racionamento. Sim. Recentemente a gente tem que fazer um debate sobre isso, né? Como é que a gente cuida dos nossos mananciais, das nossas nascentes, das nossas bacias e o que é que gera esses processos que a gente vive. Uma coisa também que você estava falando quando você falou do setor comercial, que é a parceria com o pessoal do Criolina. Eu acho que hoje em dia a gente está numa época que realmente é uma época de parcerias, a gente tem que se juntar, né? Assim, uma coisa mais humanista,
assim, ser acima da questão partidária e estar se juntando com pessoas que querem fazer. Você também faz parte de um coletivo. Quais são as outras parcerias que você está trabalhando nesse momento? Assim? O que você está trabalhando além, assim, você está com o Partido PSOL, mas quais são as parcerias? São muitas, na verdade, assim, tudo que eu faço é através de grupos coletivos, assim. Então, hoje eu participo da Raiz, Movimento Cidadanista, é um movimento puxado muito pela Luísa Erundina, deputada federal de São Paulo, ela vem também do PSB, ela rompe nesse mesmo momento que a gente rompe aqui no DF. A Raiz, ela se organiza sob diferentes frentes. A gente desenvolveu recentemente um aplicativo chamado Nossa Vez, que é de participação social. Qualquer pessoa pode propor um projeto de lei de iniciativa popular e assinar isso manualmente no tablet ou no celular. Porque a legislação fala que a assinatura para validar um projeto de lei de iniciativa popular tem que ser em punho. Só que ela não fala necessariamente que tem que ser em papel, né, em caneta. Então a gente achou essa brecha aí para... nesse momento de campanha eleitoral está um pouco parado esse processo de fazer coletas de assinaturas. Mas passada a campanha a gente vai fazer isso. Legal. E tendo essas 20 mil assinaturas, que é o mínimo para ter um projeto de lei de iniciativa popular, a gente vai remeter para a sede DF e vamos abrir a discussão jurídica se vale ou se não vale, né? Na amarra, assim. Porque hoje, teoricamente, para ter tudo em papel, o escrito é uma dificuldade muito grande. Logística, você juntar os papéis, você encontrar as pessoas. Está trabalhando, né? Mas digitalmente. Tem, além da Raiz, o Coletivo Labirinto, que é esse setor comercial. Ele passou por uma série de arranjos e rearranjos, teve essa mistura de um caráter mais de produtora comercial, um caráter mais de coletivo. A gente chegou ao entendimento de que o melhor papel da Labirinto seria como coletivo, de fato, de ocupação. Tem o próprio PSOL, que é um grupo político. Às vezes, quando você pensa em partido, você pensa só em grupos de interesse para disputar espaço de poder. O PSOL é um partido diferente. O PSOL é um partido que, de fato, tem ideias, que, de fato, tem uma vida que pulsa, que, de fato, tem uma dinâmica de intervenção e de disputa da sociedade como um todo. E tem outros grupos que eu não participo diretamente, mas que são parceiros nessas movimentações. Então, quando eu falo do setor comercial, aí estão infinitos exemplos, assim, sabe? O movimento cultural em geral, sabe? Do Sinavive, Mercado Sul, são vários movimentos de ocupação e de transformação das nossas cidades que têm surgido e que se organizam em rede, né? E que se retroalimentam, que se ajudam, que se fortalecem e que fornecem outras formas de organização não convencionais e que geram muitos resultados, assim, né? Você vê pipocar uma série de manifestações muito bonitas e muito legais no Distrito Federal, protagonizados por vários agentes de vários perfis. Aí você tem movimentos focados no debate de gênero, movimento de mulheres, movimentos de minorias políticas, movimento negro, movimento LGBT e movimentos mais amplos também. Então isso é muito, muito, muito interessante. É muito legal isso que a nossa geração tem visto e tem vivido, experimentado. Não necessariamente com a minha participação direta nesse movimento, mas eu me sinto parte dessa rede que tem gerado, em que ninguém é parte de tudo, mas ao mesmo tempo todo mundo está conectado com todo, assim, né? Sim, é essencial. A questão dos coletivos é uma forma de... Acho que existem... As empresas, elas trabalham com essa forma de dissolver o poder, né? Então, acho que os coletivos, eles têm essa estrutura de estar em todos os lugares, pequenas células de poder, e estar abarcando vários temas, segundo o interesse de cada coletivo. E isso, acho que tem que ser absorvido pela política hoje, né? Não pode desconsiderar essa movimentação, que é mais do que uma ONG, que tem já toda uma estrutura mais burocrática, já tem então, essa questão que a gente sabe que as ONGs sempre foram muito usadas para questão de lavagem de dinheiro, de interesses políticos já estabelecidos. O coletivo, ele tem essa coisa muito mais leve, de gente que está fazendo mesmo. É genuinamente informal, né? Em princípio, assim, é ativo, então é dinâmico, ele não é rígido, né? E as lideranças, elas são mais dissolvidas, né? A gente tá... E mais rotativas também, né? Você tem momentos que um indivíduo protagoniza mais um coletivo, esse indivíduo arruma um trabalho, ou vira mãe, ou vira pai, se afasta um pouco, vem outra pessoa, puxa um pouco mais. Então é algo muito bonito, assim, e mais sustentável, né? Sim, porque permanece mais no tempo e tem uma capilaridade maior também. Isso é muito legal.
Uma pergunta também que eu fico assim, você já tem um pouco mais de experiência na política, assim, mas tem gente assim que nunca entrou e eu sempre fico curiosa assim para saber. Bom, você é eleito, primeiro dia de trabalho, você tem na sua cabeça assim qual é a primeira coisa que você quer começar a fazer? Que é assim, bom, eu quero pelo menos conseguir fazer isso. Tem. Qual é a primeira ação? Tem 3 coisas que eu penso em fazer, na verdade, assim. A primeira é entrar com pedido de CPI do transporte público mesmo, assim. Eu acho que é um gesto político, ainda que a gente saiba que tem a dificuldade de articulação com outros parlamentares que já entram comprometidos com essa galera, assim, usando jargão popular, já entram com o rabo preso, né? Já entram amarrados porque foram financiados na campanha, porque tem medo por uma série de questões. Claro, como você disse, é uma máfia. Exatamente. Mas eu acho que é um gesto importante entrar, fazer barulho, chamar a imprensa, nesse dia chamar os movimentos sociais do Distrito Federal para estar junto nesse gesto e abrir o debate público sobre isso. Não só com relação à transparência do sistema, mas sobre a diversificação do sistema mesmo, repensar o modelo como todo, investimento em outros modais, transporte alternativo, né, bicicletas, enfim. Como é que a gente pensa o nosso direito de ir e vir numa unidade que tem particularidades muito próprias? É o menor índice de passageiro por quilômetro percorrido no país, então aqui as pessoas percorrem grandes distâncias, geralmente ela entra no ônibus, vai até um ponto final, nas outras cidades tem um sobe e desce maior, o que aumenta o número de pessoas, dá para baratear o sistema. Nesse modelo de catraca, isso acaba estimulando com que os ônibus fiquem cada vez mais lotados, né? Porque o empresário está querendo ganhar mais. Então, será que esse modelo da catraca ele é o melhor? Será que pensar em termos de trajeto percorrido e número de ônibus e não o número de usuários não seja mais racional? Como é que a gente estrutura isso? Para além do ônibus, né? VLT, metrô, enfim, outros transportes. Porque a Brasília é uma cidade planejada, está tudo divididinho, perfeito. E eu vivo muito em Buenos Aires, né? Então lá é ônibus passando todo o tempo para todo lado a qualquer hora. E é uma cidade normal, aquela coisa assim emaranhada, você tem que, sei lá, tem um aplicativo, eu até hoje não aprendi direito, eu estava perguntando, onde que eu pego 53? Mas você tem uma mobilidade incrível. Quando eu venho para Brasília, eu falo pro pessoal, em Brasília não dá para andar. E o pessoal não entende. Aí às vezes eu faço um vídeo, olha, eu tô aqui, eu tenho que ir lá para aquele prédio, olha o lugar. E a questão dos ônibus e esse escoamento da força de trabalho que vem para Brasília e sai. São muitos anos que a gente não consegue resolver isso. E não é, na verdade, tão complexo, só é particular, né? É diferente, mas a gente tem boas cabeças pensando no Distrito Federal para solucionar isso daí. Deve haver uma solução, gente. Mas tem algumas outras coisas que eu queria fazer também. Você falou uma, mas vou citar mais, né? Eu penso em apresentar um debate sobre a formulação de um Estatuto de Direitos Animais também, é outro debate que eu quero tratar com maior dedicação no primeiro momento, e anunciar o nosso gabinete. E aí a gente tem uma ideia de inovação na composição desse gabinete, além da questão da paridade de gênero e racial, uma questão de usar parte do gabinete, 25%, para a instalação de um laboratório de inovação para o serviço público. Então, chamar pessoas de design, de tecnologia da informação, programadores, programadoras, para desenvolver novas soluções em termos de tecnologia para aplicação no serviço público e disponibilizar isso sem custo para o governo, independente de quem seja o governo, se a gente for oposição ou não, pensando numa perspectiva de compromisso com o Distrito Federal, de desenvolvimento de Estado, né? E não de governo apenas. Então, a ideia era isso, ter um corpo técnico aberto, um espaço no gabinete acessível para qualquer pessoa do Distrito Federal que queira chegar para pensar soluções juntas, pode ser alguém também com formação técnica ou não, alguém com ideias, porque o processo de inovação não é só tecnológico, né? Às vezes ele é de método, ele é de modelos. Então, ter parte do gabinete, um quarto mesmo, 25%, dedicado a isso, a ser um laboratório aberto a serviço das pessoas, porque às vezes se fala, eu não vou usar todos os meus cargos e tudo mais. Eu acho que de fato dá para a gente ter um corpo menor para cuidar estritamente da função parlamentar, mas dá para a gente usar a estrutura do gabinete para a gente democratizar mais, abrir o processo político e empoderar as pessoas nesse sentido, né? Esse aplicativo de transporte público pode ser desenvolvido a partir do gabinete, sem contratação de pessoal a mais. Esse laboratório pode procurar servidores do IGDF, pessoas de carreira que já têm lá seu salário, que estão a serviço e que têm esse conhecimento e vontade de transformar, vem da cultura hacker para
se somar e fazer um grupo de trabalho para além do laboratório. Então, trabalhar muito nessa perspectiva de rede, de fato, a partir do mandato. Então, uma inovação que, essa sim, não depende de articulação política, não depende de aprovação, não depende de ratificação, depende só de eu estar lá dentro e operar isso daí, nomear as pessoas para cumprir esse papel. Não depende de mais ninguém e isso a gente vai fazer também desde o primeiro momento. Muito bom. Eu acho que isso é importante, né? Porque vontade de consertar tudo, todo mundo está aí, né? Vamos consertar, mas também ter consciência do o que você pode fazer como deputado distrital, até onde que você pode atuar e o que seria eficiente para fazer, ter esses 4 anos para fazer alguma coisa, né? Tipo, vamos fazer alguma coisa que seja possível, independente da aprovação. Você vai estar muito privilegiado em termos de informação, de tudo, aproveitar isso, né? Exatamente. Ter isso como subsídio, né? Ter a participação e a abertura como instrumento. Na verdade, o bom gestor ou a boa gestora, a pessoa que quer fazer um bom trabalho parlamentar, não tem por que não abrir o processo, né? Porque você está tendo toda uma sociedade para colaborar com o seu trabalho de forma voluntária, assim. Então, é um instrumento muito efetivo, né? Quem está comprometido de fato com o DF tem que ter muito interesse em abrir os processos, inclusive com transparência, para se blindar, assim. Quanto mais transparente é o mandato, menor a chance de alguém falar que eu fiz algo irregular se eu não tiver feito, porque está tudo colocado ali de forma muito aberta. Por isso que a gente pensa em usar blockchain também na gestão, né? Disponibilidade. Blockchain é uma tecnologia que surgiu há pouco tempo. Ela é a tecnologia base das moedas virtuais, do Bitcoin. E ela, a diferença mais geral dela para outras formas de gestão da informação é que ela não tem um servidor único em que se armazena as informações de um sistema. Então, a internet, como é que ela funciona? O Facebook, ele contrata servidores, ele tem servidores próprios que armazenam toda a nossa informação lá. Então, quando a gente fala que está na rede, na verdade está em um local, em um hardware que existe fisicamente, isso está disponibilizado para todo mundo. O blockchain, ele distribui essas informações em várias pequenas máquinas, inclusive no seu celular, no seu computador, enfim, vários pequenos locais. Então, se tem uma alteração nessa máquina e ela não condiz com a informação que está nas máquinas ao redor, você identifica que aquela alteração ela não é válida, né? Então, você distribui o armazenamento de informação em uma rede compartilhada. Isso permite uma transparência profunda, ninguém consegue burlar isso, né? Então, isso é uma inovação que tem muitas funcionalidades orçamentárias, o mais óbvio de todos, só que é uma plataforma de gestão de informação, então não necessariamente só de dinheiro, ela serve para você ver qual é a atuação de um parlamentar, ver como é que ele tem se comportado. Se eu vou e boto um posicionamento no meu site, depois eu quero mudar ele, eu posso simplesmente apagar isso no meu site, porque a informação está centralizada no servidor. A partir do momento que você está em blockchain, você não pode alterar nada do que já foi feito. Se você quer mudar uma posição, você pode, a qualquer momento. Mas o histórico ele está colocado ali, você tem que justificar por que isso está acontecendo. A mesma coisa da minha ruptura com o PSDB, o histórico está colocado, né? Isso eu não mudo, eu não tenho uma máquina no tempo para não ter participado desse partido, mas eu posso trocar os rumos, mas só que isso que foi feito permanece, está acessível e dá para você ver se tem uma coerência de atuação nesse sentido. Assim. Então, isso é algo que é um debate novo, né? Pouca gente acompanha, mas só que enfim, é um desejo que eu tenho, que no primeiro momento não é a sociedade toda que vai estar usufruindo, mas você já tem uma comunidade grande que acompanha essas novas tecnologias, que quem acompanha, eu tenho certeza, vai ficar feliz de saber dessa minha abertura de usar esse tipo de rede. Falando nisso, o que você acha assim, dos novos eleitores? Essa galera de 16 anos que está com Netflix, tem Facebook, tem Instagram, tem tudo, e aí vem a política que eles ouvem pela mídia por cima. Você é bem novo. Você tem o público novo aí na sua mira, como é que é essa relação com eles? Como é que é essa galera, assim, como candidato, como é que você sente eles? Cara, é muito difícil, porque apesar de eu ter 27 anos, assim, as coisas mudam muito rápido, né? Então, a turma de 18 já tem dinâmicas diferentes da minha e tudo. Só que eu procuro ter conexão, sim. Eu acho que, principalmente através do conteúdo, né? Muitas das coisas que eu falo, acho que se conectam de forma muito direta com o universo dessas pessoas, né? Quando eu falo muito de tecnologia, acho que tem uma síntese direta. Quando eu falo de direitos animais, por exemplo, tem uma síntese muito direta. Quando eu falo de meio ambiente, tem uma síntese muito direta, porque são
paradigmas que estão mais compartilhados nas novas gerações do que nas antigas. Sim. E outras pautas tradicionais também, mobilidade urbana. Quem é que mais sofre com o processo de transporte no Distrito Federal? São as jovens, né? Direito à cidade, que é o tema que eu falo muito, que é o direito de estar na rua, de usufruir o que a cidade tem de positivo. Tem uma série de agentes que têm o seu direito de usufruir o espaço público cerceado, né? Por uma série de fatores. Mulheres, por exemplo, questão de gênero. Qualquer mulher tem o seu direito de estar no espaço público violado em um nível que homens não têm, porque ela está sujeita a uma série de violências sociais que os homens não estão. População LGBT, um casal homoafetivo, não tem o direito de andar de mãos dadas na rua, dependendo do local que esse casal está. Então, as pessoas estão tendo o seu direito violado, é um direito simples, né? O direito à cidade. E as novas gerações, não sei dizer exatamente porquê, mas elas se mostram mais sensíveis a esse tipo de debate, se mostram mais preocupadas com esse tipo de questão. Então acaba que eu acho que a gente consegue ter uma síntese legal, né? Mas me preocupa muito a descrença com o sistema. Me preocupa, apesar de entender que é racional, é legítimo e é uma tendência, né? Porque o sistema ele é de dar descrença mesmo, né? Só que, apesar de achar que esse sistema ele tende a ruir, o novo ainda não surgiu, né? Um novo sistema, um novo modelo ainda não surgiu. E aí você tem respostas alternativas para isso que podem representar avanços democráticos, maior abertura, maior capacidade de participação, ou retrocesso, que pode ser em momentos de crise você pode ter uma resposta que é ao contrário, né? É uma maior rigidez, posturas mais autoritárias, mais duras. Bem isso, né? Exatamente. Eu estou tendo o privilégio de conhecer vários candidatos, assim, e eu vejo que, por um lado, existe essa descrença, por outro lado, eu estou vendo muita gente massa, super forte, com muita assim, força, de vontade de mudança, que assim, não estão resignados com certos padrões de política, né, que é muito difícil realmente na nossa história. Esses breves anos aí de voto direto, a gente tem 2 impeachments em um curto período. Mas eu estou vendo que realmente existe uma galera nova que está querendo fazer, então acho que esses jovens talvez falta um pouco de acesso, talvez, eu não saberia dizer, mas assim, se eles tivessem acesso a ver essa galera que está chegando nova, assim, pelo menos que eu estou vendo assim como entrevistadora, assim, eu acho que é bem legal, assim, sabe? Então, é bem a movida mesmo de uma nova política, né? Sim. É uma galera para ser um conquistada, fenômeno, claro. né? E é uma molecada que está fazendo muita coisa, né? Você teve aí recente as ocupações das escolas e tudo, assim, que é uma turma que não está parada, né? Mas me preocupa também uma força em outro sentido, né? Que é uma força autoritária mesmo, né? Você tem candidaturas à presidência, inclusive, muito bem colocadas, que apostam para um modelo de país que ele é fechado, que ele é violento, que ele culpabiliza pessoas vulneráveis, principalmente, pelos problemas que a gente vive e deixa de lado os principais responsáveis, de fato, pelas nossas mazelas e tudo. Em um país, como você disse, com um histórico democrático ainda muito recente, né? A gente está com o maior período democrático da história do nosso país, desde a redemocratização, com 2 governantes que não terminaram seus mandatos. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o único presidente que recebeu um mandato de um presidente eleito pelo voto direto, democrático, tirando o café com leite, que tinha muita fraude, não tinha justiça eleitoral, e que repassou isso para uma outra presidência eleita, foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, o Fernando Henrique pegou a presidência de um governante que não foi eleito diretamente, né? Você teve o impeachment do Collor, e a própria Dilma não terminou seu mandato. Então, é incrível. Porque antes acho que teve o Dutra, passou para o Vargas, suicidou, então entrou o Café Filho, que não foi eleito, passou para o Juscelino, Jânio não terminou, e Jango não foi eleito. Então, eu acho que Então, assim, a gente teve um presidente que recebeu o mandato de um presidente eleito e passou para uma outra presidência eleita diretamente, na história do país. Então, não é pouco isso. Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa democracia, porque, de fato, a nossa história ela ainda não está consolidada, né? A gente tem que zelar por ela permanentemente. Falando de questão histórica, eu vejo assim, que muito desses discursos, que são discursos
meio desesperadas para tentar resolver uma coisa de um jeito, né? Vamos resolver na marra, assim, vamos ver. Uma das coisas mais perversas desses discursos tem a ver com a negação da história, né? Uma negação absoluta de fatos históricos. Você que está aí no meio da política, como é que você vê isso? Assim, não houve ditadura, não houve escravidão, não rasgamos tudo. Não... Como é que é isso? Assim? Como é que é essa discussão para você que está aí, está ouvindo isso e está tendo que lidar com isso mais diretamente? É difícil, Grace, porque tem coisas que a gente não sabe nem como argumentar, sabe? Eu acho impressionante falar que não existe uma coisa que está documentada. E sei lá, cara, o que algumas pessoas chamam de pós-verdade, né? Assim, parece que alguns grupos políticos... Mas não chega a ser uma reavaliação, uma releitura. Não é uma releitura da escravidão. Olha, na verdade a escravidão foi assim. Não é isso. É uma negação. Negação. E assim, e são grupos políticos que parecem não estar preocupados com nenhum tipo de argumento, assim. Eles têm as posições e pronto, sabe? E aí eu não sei... Isso é uma tecnologia argumentativa que a gente tem que desenvolver, mas como que a gente lida com isso, né? As pessoas estão totalmente fechadas à reflexão mesmo. E isso eu acho que tem para várias vertentes ideológicas, né? Não quero ser também dizer que só um campo faz isso. Só que tem um campo em particular que é mais perigoso porque defende teses mais perigosas, né? Teses autoritárias. Então é bem preocupante mesmo. Agora, tem gente que acaba embarcando no discurso dessas figuras movidas por insatisfações legítimas, né? Então vamos dar nome mesmo assim, né? Eu conheço um rapaz que eu sempre cito, que ele chegou para mim e falou: eu vou votar em tu, estamos juntos, vou fazer campanha, o presidente não tem jeito, eu vou votar no Bolsonaro. É um jovem da Ceilândia, negro, e eu falei: cara, mas por quê? Ele, não, cara, a vagabundagem tá difícil, né? Invadiram a casa da minha tia esses dias, não sei o que, alguém tem que dar um jeito nisso. E a motivação dele é legítima, ele não está errado. E a crença que isso pode ser resolvido dessa Exatamente. forma também é legítima. Né? Como se alguém fosse a sua casa e você tirasse a galera da sua casa que está incomodando. Se resolve, vai desaparecer. Como se fosse uma coisa muito pequenininha que você pode resolver gritando. Né? Exatamente. Só que a resposta que essas figuras dão, que Bolsonaro dá, é uma resposta que ela já está sendo colocada em prática no país. Né? Na verdade, a resposta as chacinas pela polícia. Exatamente, da militarização, da maior índice de mortalidade. O Brasil é um dos países em que a polícia tem um dos maiores índices de morte, nos dois sentidos, né? De ser autora de morte e de morrer também. Então é um modelo que não interessa aos próprios policiais militares. Quem defende esse modelo está preocupado em ganhar voto, não com a vida das pessoas. Se tem familiar de militar, vendo a nossa entrevista, vai concordar com isso. Eles são sujeitos a situações de grande vulnerabilidade, eles não são respeitados dentro das suas condições dignas de trabalho, eles estão sujeitos a uma situação de violência permanente que não resolve o problema, na verdade, retroalimenta o problema, né? E isso vai se empurrando. O Rio de Janeiro teve, ao longo dos últimos 25 anos, 10 processos de intervenção militar. Não intervenção tal qual a gente está vendo agora, né? Era a garantia da lei da ordem, a LO, mas durante 10 situações o Rio de Janeiro teve a presença das forças nacionais nas ruas. Se isso resolvesse, o Rio de Janeiro não estava no caos que ele se encontra. Isso não resolve. Isso serve para que muita gente ganhe dinheiro. Se investiu bilhões nesse processo de intervenção no Rio de Janeiro, esse dinheiro está indo para a indústria armamentista, arma que acaba caindo na mão do crime organizado, que está relacionado também com os homens de gravata que estão aqui no Distrito Federal. Poxa, e aí parece que os dados não dizem nada para a gente. Né? Como é que a gente aposta nesse modelo há tanto tempo, aprofunda esse modelo, o resultado ele é uma situação de caos na vida urbana nacional, e aí tem gente ganhando popularidade reafirmando isso, né? Mas é porque quem tem posição contrária a isso não está sendo capaz de apresentar alternativas. Muitas vezes parece negar o problema, parece dizer que quem fala de segurança está falando um absurdo, ou odeia pobre, ou sendo que as populações pobres são as que mais sofrem com problemas de segurança nas nossas cidades. Então a gente precisa falar sobre esses temas também e dar alternativas concretas para esses problemas, que na minha perspectiva envolve uma questão de médio prazo, né? Investimento de fato em saúde, oferecer emprego, trabalho digno para as populações como um todo, e enfrentamento aos grandes criminosos. Isso sim é o grande desafio, né? Quem está aí com um helicóptero com 500 quilos de cocaína rodando
impunemente. São esses os agentes que a gente precisa localizar e conseguir de fato combater, e isso não se faz com fuzil na favela, é outro tipo de enfrentamento. Sim. Claro, e a gente tem, no mundo existem muitas comparações, né? Então às vezes a pessoa compara com a gente com a Rússia, com a Coreia, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é uma democracia, só com violência eles não resolvem, né? Você consegue com violência, assim, uma ditadura que realmente eles podem pegar seu filho e levar, você não tem direito a nada. Lá na China, sei lá como é que eles controlam a internet e tudo. E o brasileiro não está disposto a viver isso. As pessoas falam de ditadura, mas não sabem o que estão falando. Exatamente. Né? Ninguém quer perder o direito de ter Facebook, sinceramente. E até porque a ditadura... As pessoas não estão tão dispostas tudo bem, eu vou viver uma ditadura e eu não vou ter carro, eu não vou ter isso e em troca da segurança. As pessoas falam isso como se todo esse conforto que elas têm não fosse também o que está sustentando tudo isso. E como se a violência não fosse permanecer, né? Ela pode até mudar de caráter. Ela pode até mudar de caráter e ficar concentrada no Estado, mas assim, a solução ditatorial ela é uma solução violenta. Né? Ela mantém uma sociedade de violência. De qualquer jeito. Exatamente. E não é violência menor, é brutal mesmo, assim, né? De morte, de tortura, de desaparecimento. É contra toda a história da humanidade, né? A gente está evoluindo como humano lentamente, existe muita coisa horrível ainda, mas como humanos a gente tem evoluído para sair disso, né? E a morte de uma pessoa muito... É muito desvalorizada quando pensa assim, né? E as pessoas pensam, quem vai morrer vai ser bandido mesmo. Não, quase mataram Dostoiévski. Exatamente. Um errinho sem querer, sabe? Então, assim, valorizar as vidas a priori, assim, quem é que vale e quem é que não vale, é um grande absurdo. E essas pessoas que já estão sujeitas... Eu falo isso, assim, dependendo do local que você está, no Serviço Federal a gente tem até uma situação melhor com relação a isso. Só que em outros locais, você corre o risco de um policial ter autoridade para te executar por qualquer razão e você não ter nenhum tipo de defesa com relação a isso, né? Então, isso é muito... A gente vive no DF um sonho, na verdade, né? Que por mais que existam casos assim, quando a gente vê os relatos de documentários, de chacinas, de tudo, aí você vê que é bem grave em outros estados. E eu repito, né? Falo policial, mas o policial é vítima desse processo também, porque ele está sujeito a essa violência também. Né? E vai continuar estando, assim, né? Aprofundando esse processo ou não. Quem não está, quem está no seu ar-condicionado, tranquilo, fazendo negócio só. Né? Bom, você quer deixar algum recado para os seus eleitores? Quero dizer para votar 50061, dia 7 de outubro, Rafael Seba, meu nome. 061 é o DDD do Distrito Federal, é fácil de lembrar, a gente escolheu esse nome porque o direito à cidade é uma das espinhas dorsais da nossa campanha, né? Então diz respeito a todos esses problemas que a gente está falando, tudo se relaciona com as nossas cidades. Quero dizer que tem o Facebook e o Instagram, se quiser entrar em contato, Rafael Seba DF, Rafael com PH. Então, R-A-P-H-A-E-L, Seba com 2 Bs, S-E-B-B-A. O e-mail rafael.seba@gmail.com e dizer que ainda cabe sonhar. Eu sei que a gente está em um momento de muita descrença, eu sei que é normal muita gente querer votar nulo, muita gente não querer participar da política, mas a política ela existe. E ainda bem que a gente tem uma democracia mesmo com tanta fragilidade como a gente tem. Né? Ainda bem que a gente tem a oportunidade mínima, pelo menos a cada 4 anos, de ir lá e dizer qual é o rumo de país que a gente quer. A não participação não vai anular isso. Alguém vai ser eleito, alguém vai ser eleita. E essas pessoas que têm a máquina nas mãos, que compram voto, que têm uma grande estrutura, elas não precisam da opinião, do teu convencimento. Sabe? Então, se você está crítico, tira quem está lá dentro, bota outras pessoas, bota pessoas novas, procura estudar as candidaturas. E é com esse espírito que eu estou candidato, né? Não é porque eu acredito nesse sistema, pelo contrário, é porque eu não me vejo na representação de hoje, eu não me sinto confortável com a representação que a gente tem hoje, então eu quero construir alternativas. Eu acho que um parlamentar que entre lá ajuda a fazer esse debate que a gente já está travando na sociedade civil, esses movimentos que a gente está construindo de forma aberta, compartilhada, a terem mais eco dentro da institucionalidade, influenciarem um novo processo de revisão, enfim, de toda a nossa estrutura de Estado. Então é isso, muito obrigado, Grace. Adorei o papo. Por aceitar, te desejo muita sorte, muita luz aí, que tenho certeza que você vai continuar aí, que a
alma de guerreiro, né? Vamos. E estamos juntos sempre. Eu acho que a gente está buscando ter uma cidade melhor. Eu também sou de Brasília, fico feliz de ver a cidade cada vez melhor possível. E sempre tem um espaço aqui, que é um espaço de fala, seja sempre bem-vindo. E você quer deixar o site para doações? Quero, é bom, né? Quero sim. Quem tiver condição de doar, qualquer valor ajuda, viu, gente? É o www.democratize.com.br/Rafael Seba. Rafael com PH-S e Seba com S e 2 Bs. Então, vai lá, entra, doa, dá para doar a partir de R$20 ou qualquer outro valor. E se quiser doar menos também, quero doar R$1, Seba, quero doar R$2, R$3. Não dá pelo site, porque eles têm uma taxa de administração, mas manda mensagem para a gente no Instagram, que daí a gente passa a conta direta da campanha e você pode fazer essa doação direta também. Qualquer contribuição é muito válida. E se quiser doar serviço, apoio, eu quero te levar para apresentar para minha família, eu quero te levar num debate com os meus amigos e tal, manda também que a gente vai, né? Que às vezes a gente fala de doação de dinheiro, mas tem outros apoios também que são muito fundamentais, como esse, né, Grace, que você está fazendo para mim, que é legal, que é a oportunidade de falar, de expor um pouco do que eu penso, do que eu acredito. Muito legal. Bom, queridos, muito obrigada para quem ficou aqui. A gente teve uma conversa linda. Dá um pause e depois volta, porque tá bem legal. E muito obrigada, Brasília, que está aqui sempre no meu coração. E vamos lá, daqui a um mês a gente vai ter os resultados aí das postas da galera. Muito obrigada, querido. Obrigado, Liz. Massa. Tchau.